A maior parte dos sofrimentos que você passa na vida vem de você se importar demais. Você se importa muito com as opiniões das outras pessoas sobre você, sobre o seu trabalho. Você não quer magoar os outros, discordar deles, parecer idiota, ou o que mais me afeta pessoalmente. Você não quer atrapalhar ninguém. O problema é que isso vai te levar a uma vida repleta de infelicidade. Eu sei que todo mundo tem essa fantasia de que é possível você ligar o foda-se o que qualquer pessoa pensa de você, ser imune a todas as opiniões, ter uma confiança inabalável. Qualquer comentário de hater bate no seu peito e é destruído, tal qual uma bala quando bate no peito do super-homem. Só que diferente do que as pessoas querem achar ou querem te vender, isso não existe. E para começar, a gente tem que responder a grande pergunta: por que você se importa com o que os outros pensam? A resposta mais curta é porque você não é um psicopata, né? Afinal, se você está trabalhando, sua colega de trabalho fala: ai, meu filho de 7 anos está com câncer terminal. E você fala: pô, que chatice, hein? Ô Rubens, futebolzinho hoje? Tá de sacanagem, meu irmão. Não é possível, tá ligado? Então, basicamente, se importar com o que os outros pensam e com os outros de uma forma geral é algo que te torna o ser humano minimamente decente. Mas existe uma resposta um pouquinho mais complexa. Mamíferos, de uma forma geral, precisam de muito suporte durante seu desenvolvimento. Os seres humanos, especificamente, são ruins em muitas coisas. Nós somos fracos quando comparados a outros primatas, lentos. É só você pegar um bebê humano e um filhote de girafa ou um bezerro. Irmão, sem sacanagem aqui entre a gente, tá? O bezerro, ou a girafinha, já nasce com mais autonomia do que muito tuiteiro de 30 anos, pô. Por isso tudo, desde a antiguidade, os seres humanos têm muita dificuldade de sobreviver sozinhos na natureza. E é exatamente por isso que a gente iguala a rejeição social a praticamente a morte. Porque você ser expulso da sua tribo primitiva significava muito provavelmente que você iria morrer. Mas a gente tem duas coisas que nos diferenciam da maioria dos animais. A gente tem uma grande inteligência e uma capacidade de estabelecer relações sociais complexas. Eu mesmo já falei da importância da gente ter relações sociais para a nossa saúde, não só mental, mas física também. Mas mais do que isso, se você é um mamífero hoje em dia, e com certeza você é se você está vendo esse vídeo, né? A não ser que seja um alienígena, aí já é outra parada. Mas assumindo que você seja um mamífero, você só está vivo hoje porque durante a sua infância alguém se conectou tanto com você que sentiu uma dor só por estar distante de você ou por ouvir o seu choro e ia correndo para te ajudar. E agora eu quero fazer um exercício com vocês. Pensa na coisa mais dolorosa que você já sentiu na sua vida. Você provavelmente não pensou em o dia que eu quebrei meu dedinho mindinho. Você pensou na perda de algum ente querido ou no término de algum relacionamento que foi muito importante para você. Porque as dores sociais, as dores de relacionamento, elas marcam a gente muito mais profundamente do que dores físicas, como queimadura ou quebrar um osso. Matthew Liebman, o autor de Social, fez uma pesquisa muito interessante para testar se a dor social é mais do que apenas uma metáfora. Ele e seu grupo de pesquisadores pediu que as pessoas entrassem e se deitassem em scanners de ressonância magnética, onde acreditavam que estavam jogando um jogo simples de arremesso de bola com duas outras pessoas. Se você estivesse nesse estudo, você apenas controlaria essa pequena mão na parte inferior da tela. E sempre que a bola chegasse até você, você ia decidir para quem você ia jogar em seguida. Mas então, algo interessante acontecia. As outras duas pessoas paravam de jogar a bola para você, para sempre. E quando eles olharam o cérebro desses indivíduos que tinham acabado de ser rejeitados, eles viram duas coisas fascinantes. Primeiro, as mesmas regiões cerebrais que registram o sofrimento da dor física também estavam mais ativas quando as pessoas eram deixadas de fora do jogo, em comparação a quando eram incluídas. E segundo, é que quanto mais alguém disse que se sentiu mal por ter sido deixado de lado no jogo, mais forte era a resposta nessas regiões cerebrais. E isso não é uma coisa que você aprende, você literalmente nasce desse jeito. Todo mundo aqui já esteve no ônibus um dia que uma criancinha começou a chorar por uma bobagem, tipo, a minha mãe só trouxe minha chupetinha verde, eu queria azul. Agora falando sério, ligar o foda-se é uma arte que você tem que aperfeiçoar durante a sua vida. É literalmente a essência de amadurecer na vida. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa entender algumas coisinhas antes.
Começando pelas armadilhas que o nosso cérebro prega na gente. A primeira delas é a distorção cognitiva, que é quando você interpreta o mundo de uma forma um pouquinho distorcida. Um dos exemplos clássicos disso é a leitura de mente. Vamos pegar um exemplo bem simples. Imagina que você chega no trabalho e de repente o Caio não te cumprimenta direito. E você fica, caraca, o que será que foi? Será que eu fiz alguma coisa? E aí você começa a ter uma leitura de mente. Não, ele tá bravo comigo por alguma coisa. Ele tá chateado porque eu não respondi a mensagem dele ontem à noite. Sendo que, na verdade, ele brigou com a esposa. Ou ele não dormiu bem. Ou então ele recebeu a notícia de que a mãe tá com problema de saúde. A maior parte das suas preocupações não existem no mundo externo. Elas só existem dentro da sua cabeça. E, normalmente, elas não têm base nenhuma, exceto a sua própria imaginação. A segunda armadilha que a gente pode cair aqui é a busca por validação social. Não me entenda mal. A gente sempre vai buscar validação social. Mas a chave aqui é que, estranhamente, a gente leva muito mais em consideração a opinião de pessoas que a gente não conhece ou não se importa do que opiniões de pessoas que a gente ama e considera muito. Como, por exemplo, familiares, amigos, seu namorado, seu esposo. Você sempre vai buscar validação social. Agora, você consegue controlar de quem você vai buscar essa validação social. Você tem a capacidade de decidir quem são as pessoas das quais as opiniões você realmente vai se importar em ouvir. E a terceira e última armadilha é o mundo da fantasia. Eu não sei por que as pessoas assumem que o julgamento é algo que pode ser evitado. Como se houvesse um mundo onde você nunca é julgado por ninguém, nem por nada que você faça. Um lugar onde você encontra pessoas perfeitas que te amam loucamente e sempre concordam com tudo o que você faz. Até parece que uma merda dessa existe. Entenda uma coisa, julgamento é algo inerente à existência humana. Você pode não saber quem está te julgando ou por que as pessoas estão te julgando, mas elas vão te julgar e ponto final, independente do que você faça. Entenda o seguinte, você pode fazer algo e as pessoas vão te julgar por isso. Você pode não fazer essa mesma coisa e as pessoas vão te julgar por você não ter feito. E aí, as pessoas ficam presas nessa necessidade que elas criaram de não experimentar o julgamento. Enquanto elas esquecem o principal, que é pelo que vale a pena ser julgado. Com certeza, existem coisas na sua vida que você se importa tanto que você está cagando porque os outros estão pensando. É nisso que você tem que focar suas energias. Porque o primeiro passo para você ligar o foda-se é você estabelecer o que importa para você. Avançar na vida não significa executar todos os objetivos que estavam na sua lista, ler 360 livros e comprar um Mustang. Você tem que decidir qual é a sua definição de sucesso. Quais coisas são tão valiosas que você está disposto a comer um sanduíche de merda para alcançar? A gente tem que entender que a vida ela não é um morango. A gente vai ter que pastar, vai ter que comer merda, engolir um monte de sapo por aí. Mas a gente tem um poder. A gente tem o poder de decidir por qual motivo nós vamos engolir sanduíche de merda. Imagina que você tem várias moedas e que você pode colocar em partes da sua vida para mostrar que aquelas partes são importantes. Essas moedas são uma quantia limitada. Você não tem como se importar com tudo. Se você se importa com tudo, você não se importa com nada. Então você vai ter que priorizar e colocar essas moedas em locais que você julga importantes para a sua vida, de fato. E a maravilha é, quando você descobre quais são essas coisas, é inacreditável como você deixa de se importar rapidamente com aquele monte de merda que você se preocupava e não agregava nada para você. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Se você não decidir pelo que vale a pena você fazer escândalo no mercado, comer um sanduíche de merda ou passar por qualquer outra aprovação na sua vida, o mundo vai decidir por você. Se você deixar o mundo decidir por você, você vai se fuder. Então, se você está sempre preocupado com o seu ex trocou a foto do Instagram, por que o Pedro do RH não deu like no meu último post no LinkedIn? Talvez você não tenha coisas muito importantes na sua vida. E esse é o seu problema real. Não o que caralho o seu ex está fazendo da vida dele. Só de fazer isso, você vai atingir uma parada que é fundamental para você ter felicidade na sua vida, que é clareza. Mas eu só quero abrir um parênteses aqui para falar sobre uma pequena armadilha
que tem nessas priorizações. Não se compare com outras pessoas. Se compare com você mesmo no passado. Por quê? Sempre vai existir alguém mais alguma coisa do que você. Mais inteligente, mais alto, mais bonito, com mais dinheiro, com um trabalho melhor, mais viajado. Infelizmente, não tem nada que a gente possa fazer diante da injustiça da vida. Uma coisa que nos ajuda a focarmos em nós mesmos e não nos outros é mexer com a nossa mentalidade. E aqui eu quero trazer uma frase do Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco que passou por 4 campos de concentração. E ele tem uma frase que sempre me toca quando eu leio. Tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa. A última das liberdades humanas. Escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. A capacidade de você escolher seu próprio caminho.